Simbora estudar! A moralista Dina Silveira de Queiroz. Dina Silveira de Queiroz é muito conhecida pelo romance A Muralha, né? Um romance importantíssimo que já virou novela, já virou série, né? Inclusive uma série muito bem produzida, né? Com atores renomados, uma grande superprodução. Se eu não me engano, no ano de no ano 2000, né? Mais ou menos, tá? Então, ela é muito conhecida por esse romance A Muralha, tá? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre a moralista. E a moralista, nós já pensamos, né? Quem é essa moralista? Essa moralista desse nosso conto aqui, essa pessoa ela não tem nome no conto, né? Inclusive nem a narradora. A narradora é a filha dessa mulher, tá? Nenhum personagem aqui nesse conto tem nome. Isso quer dizer o quê? Que pode ser qualquer família, né? Pode ser qualquer pessoa. E vocês vão ver como isso é muito comum, né? Quem já leu o conto aí sabe do que eu estou falando. O conto começa assim. Se me falam em virtude, em moralidade ou imoralidade, em condutas, enfim, em tudo que se relacione com o bem e o mal, eu vejo mamãe em minha ideia. Mamãe não, o pescoço de mamãe. A sua garganta branca e tremente quando gozava sua risadinha como quem bebe café no pires. Essas risadas ela dava principalmente à noite, quando só nós três em casa vinha jantar como se fosse um baile, com seus vestidos alegres, frouxos, decorados, tão perfumados. Tá? Então, esse conto começa assim sobre a mãe, que é a moralista, e as risadinhas da mamãe que ela só dá em casa. Então, ó, a hipocrisia, né? Para a sociedade você mostra uma coisa, né? Você tem ali uma máscara, em casa você tira a máscara, né? Então as suas risadinhas. E algo que me incomoda muito, eu como leitor, tá lendo, esse pescoço da mãe, que incomoda a personagem, né? A narradora aí, que também é personagem, tá? Então incomoda tanto a ela, e eu já pensei muito sobre esse pescoço, né? O que incomoda tanto nesse pescoço branco? Depois nós vamos ver isso aí, tá? Se você também puder contribuir, eu agradeço aqui, tá? Então ele vai falando sobre essa mulher, né? Que ela tem como a moralista, né? A pessoa que, né, é vista pela sociedade como uma pessoa com uma moral ilibada, né? E um dia, essa mulher, ela está lá conversando com uma pessoa espírita, né? E ela diz assim, procure impressionar o próximo. A senhora tem um poder extraordinário sobre os outros, mas não sabe. Deve aconselhar, porque se impõe. E a partir desse momento, essa mulher ouve aquilo, né? E ela começa a dar conselhos, a aconselhar as pessoas. Essa história, né? Depois de uns 4 ou 5 conselhos ali entre amigas, né? Repetir essa história, né? A coisa pegou lá em Inglaterra. Inglaterra é o nome do local onde eles vivem, tá? Então essa mulher começa a ter fama, né? Até o pai, né, fica encantado com o prestígio que ele tem por ser o marido daquela mulher, né? Ele desfrutava de um certo prestígio na cidade, né? Então foi nessa época aí em que o pai, né, acontece isso, que a cidade fica sem um padre, né? Porque o vigário tinha morrido e o bispo não tinha mandado ninguém, né? Então essa mulher, ela começa agora a ser a virtude da moral e a virtude religiosa, porque ela ali puxa os terços, né? Vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? Ela ia para a reza de noite de véu de renda, tão cheirosa e lisinha de pele, tão pura de rosto, que todos diziam que parecia e era mesmo uma verdadeira santa. Mentira. Olha a forma como a filha vê a mãe. É a filha que está narrando. Mentira. Uma santa não daria aquelas risadinhas. Uma santa não se divertia assim. O divertimento é uma espécie de injúria aos infelizes. E é por isso que mamãe só ria e se divertia quando estávamos sós. Então a mãe tinha aquela preocupação de mostrar aquela seriedade para a sociedade, aquela risadinha que eu entendo aqui como uma risadinha de tirar sarro dos outros, né? Como uma espécie de deboche, né, dessa mulher. E aí acontece algo, né, muito importante aqui no nosso conto, tá? O que é? Um dia a mulher chega pro marido, lá na hora do almoço, né, e fala assim, hoje me trouxeram um caso difícil.
um rapaz viciado. Você vai empregá-lo, seja tudo pelo amor de Deus. Ele me veio pedir auxílio e eu tenho que ajudar, tá? E aí você pensa, um rapaz viciado, né? Nós, lendo o conto, nós vamos imaginar o quê? Um rapaz viciado em drogas, em álcool, né? Algum vício assim. E é aí que nós vamos descobrir depois qual é o vício desse rapaz, né? Tá? E ele fala assim, né? Ela fala pro marido: quero que você me ajude. Acho que ele deve trabalhar aqui. Não é sacrifício para você, porque ele diz que quer trabalhar para nós, já que dinheiro eu não aceito mesmo. Ela se colocando como santo. Dinheiro eu não aceito mesmo, porque só faço caridade. O novo empregado parecia... E agora a gente vai perceber quem é esse novo empregado. O novo empregado parecia uma moça bonita. Era corado, tinha os olhos pretos, pestanudos, andava sem fazer barulho. Sabia versos de cor e às vezes recitava baixinho, limpando o balcão. Quando souber empregado do meu pai, for avisá-lo. Isso não é gente para trabalhar em casa de respeito. Então nós percebemos que o rapaz era homossexual. Tá? Então a ideia da mulher era consertar aquilo, né? Curar aquele rapaz. E aí a gente vê esse conto escrito lá no final da década de 50, tá? Publicado na década de 60. Como as coisas ainda hoje, né, continuam, né? Hoje ainda se fala, né, falando em kit gay e coisas e tal, né? É incrível isso, né? Sobre cura gay e coisas assim. Já naquela época, né, tinha aquilo. E essa mulher, ela vai fazendo com que aquele rapaz perdesse esses trejeitos, né? Que todos riam dele, né? De dizer que ele parecia uma moça, né? E logo, o rapaz muda muito, né? Lê um trechinho aqui. Em Na Terra soube depois certas moças que por namoradeiras tinham raiva de mamãe, já diziam escondidas atrás da janela, vendo-a passar: você não acha que ela consertou demais? Tá? Então, as línguas já começam a falar sobre o interesse do rapaz por ela, né? Fica algo no ar ali no conto de que o rapaz tem um interesse agora na mãe da personagem, né? E o pai, percebendo tudo aquilo, ele fala: você não acha que é uma boa hora da gente mandar ele embora? Não, a gente não pode mandar ele embora. Imagina, ele vai voltar para lá agora. Ele precisa passar mais um tempo aqui com a gente, né? A mãe fala para o pai, né? E logo após essa conversa, né, eles têm ali um momento em que... Eu vou ler o trecho aqui para vocês, tá? Houve uma noite em que o moço contou ao jantar a história de um caipira. E mamãe ria como nunca. Então percebam como aquele rapaz já fazia parte da família. Mamãe ria como nunca, ele só ria para os três. Tá? Mamãe ria como nunca, levantando a cabeça pequenina, mostrando a sua nudez mais perturbadora, seu pescoço. E aqui algo que me intriga muito, o porquê desse pescoço, né? Então, eu penso assim que era a parte que ela mais mostrava, né? Ela se mostrar seria o pescoço. Como o pescoço ser algo proibido. E aquele rapaz, naquele momento, viu aquele pescoço. E era o pescoço que incomodava, né, a nossa narradora ali, tá? E aí, continuando, né? Naquele gorjeio trêmulo, viu ao empregado ficar vermelho e de olhos brilhantes para aquele esplendor branco. Então, ó, percebeu? O rapaz de olho no pescoço dela. Papai não riu. Eu me sentia feliz e assustada. 3 dias depois, o moço adoeceu de gripe. Numa visita que mamãe lhe fez, ele disse qualquer coisa que eu jamais saberei. Então, ele fala alguma coisa para a mãe, enquanto está doente. A narradora coloca aqui, né, que eu jamais saberei, então ela não sabe o que foi, mas a mãe muda. E ela chega para o pai e fala: você tem razão, é melhor que ele volte para casa. O rapaz ainda tenta, né, recuperar aquela posição ali, vai para jantar, mas a mãe fala: na mesa só nós três. Depois ele tenta puxar o terço lá com ela também não aceita. E o rapaz vai embora, né? Ela disse para ele ir embora. Tá? E aí vem o final do conto. Tá? Ele não voltou para a sua cidade. Prestem bastante atenção. Ele não voltou para a sua cidade, onde era a caçoada geral. Naquela mesma noite, quando saía de La Terra, um fazendeiro viu como que um longo vulto balançando de uma árvore. Homem de coragem, pensou que fosse algum assaltante.
Descobri o moço, fomos chamados. Eu também ouvi, mamãe não. À luz da lanterna, achei-o mais ridículo do que trágico. Frágil e pendente como um Judas de cara de pano roxo. A traição, né, o Judas? Logo, uma multidão enorme cercou a velha mangueira, depois se dispersou. Eu me convenci de que a terra toda respirava, aliviada. Era a prova. Sua senhora não transigira, sua moralista não falhara. Então aquela era a prova de que ela não cedera. Tá? A moralista não falhara. Ela continuava com a sua moral ali, né, intacta. Tá? Uma onda de desafogo espraiou-se pela cidade. Em casa não falamos no assunto por muito tempo. Porém, mamãe perfeita e perfumada, como sempre, durante meses, deixou de dar suas risadinhas, embora continuasse agora sem grande convicção. Eu sabia a dar os seus conselhos. Todavia punha, mesmo no jantar, vestidos escuros, cerrados no pescoço. Então a mãe deixa de mostrar o pescoço, né, que fez com que o rapaz tomasse aquela iniciativa. Certamente a fala foi sobre algo, né, dele para com a mulher, né? Alguma cantada, sei lá, alguma proposta, né? Assim, tá? E a mãe continua ali a dar os conselhos, tá? Pessoal, é isso, tá? Então é um conto que fala sobre isso, a questão, né? Da homossexualidade, como era tratada na época, tá? Bastante parecida com hoje, né? Por muitas pessoas ainda, né? Umas mentes aí bem atrasadas, tá? E essa coisa de curar algo, né? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!